O processo está apenas começando, vocês viram ali o cronograma e a abrangência que ele tem nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem alguns aprendizados, né, de um processo piloto, de um processo inicial, que foi feito em Brasília e que agora está se desdobrando em algumas outras capitais. E é por isso, então, que eu vou convidar o Antônio Parrini, né, que está à frente, né, de operacionalizar esse processo por parte da IAF. Obrigada, Parrini, boa tarde. Boa tarde, Ana, obrigado pelo convite. Prazer aqui poder falar com os associados da SET, falar um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Vou fazer uma apresentação não tão brilhante quanto a do Alex, mas acho que vai ser interessante. Só um minutinho. Bom, pessoal, então, nós somos a EAF, né? Como o Alex comentou inicialmente, a EAF foi criada, a gente costuma falar que é uma empresa que foi criada pelo edital, né, do 5G, ela é editalícia, né? E a EAF é uma associação sem fins lucrativos, onde os associados, né, ou o mais popular, os donos, são as 3 operadoras nacionais de 5G, Claro, TIM e Vivo. Tá? Então, a gente tem algumas obrigações, como o Alex falou, e aqui, para a gente falar um pouquinho, são as obrigações de desocupação e de mitigação. Tá? Então, desocupação, né? O que a gente tem na desocupação? A gente tem a banda C estendida, né? Que vai de 3.625 MHz até 3.700, né? Que essa banda, uma parte dessa banda, está sendo usada, vai ser usada pelas operadoras regionais do 5G. As operadoras regionais vão utilizar a faixa de 3.600 até 3.680. Tá? Então, todas as estações terrenas, né, que estavam ligadas aos satélites nessa faixa de frequência, elas estão sendo migradas, né, para a faixa de frequência da banda C, que é acima de 3.700 MHz. Então, esse trabalho também é coordenado e realizado pela EAF, né? Como o Alex apresentou o número, são aproximadamente 1.500 estações no Brasil, tá, que utilizavam, né, a frequência da banda C estendida. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Ele é um trabalho não muito massivo, porque a gente fala diretamente com uma estação, né, terrena, com o dono da estação terrena. A gente trabalha em conjunto com o provedor satelital para fazer essa migração. Tá? Então, ele vem sendo feito, já foi feito em Brasília, já fizemos em Belo Horizonte, e é um trabalho contínuo que vai durar aí até o final, né, de toda a mitigação e de toda a desocupação. Tá? Então, a gente vem para a mitigação, né? O Alex comentou um pouco, né, da quantidade de estações, né, que nós temos que mitigar, então a gente pode arredondar aí para algo em torno de 15 mil estações no Brasil como um todo, e pode arredondar para essa primeira fase nas capitais algo como 1.600 estações terrenas que a gente tem que fazer a mitigação. O que é a mitigação? A mitigação é a colocação de filtros e ou LNBs, né, para evitar a interferência do sinal do 5G. Né, como o Alex apresentou, né, nos slides, né, como que é o comportamento do sinal, a faixa, vamos chamar assim, que fica fora, né, que causa o ruído, né? Então, hoje, uma coisa importante, né? Nesta primeira fase, a gente está usando esses 3 tipos de solução. E aí a gente está fazendo teste, vamos fazer testes amanhã em Brasília, né? Testes de campo, para falar sobre um problema que a gente encontrou quando a gente estava implantando Brasília. Então, a diretriz, né, as soluções, né, que a gente utiliza da mitigação, elas ainda não estão totalmente fechadas. A gente tem esse norte, que é o que eu vou falar aqui para vocês, e a gente continua implantando e fazendo teste. Tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer testes amanhã, né, para verificar uma situação específica. Esses testes vão ser capitaneados pela Anatel. Né? Se no decorrer desse teste a gente perceber que precisa fazer alguma modificação nessas soluções, isso vai ser apresentado para o CAISP e o CAISP vai deliberar, por exemplo, por uma mudança. Então, eu vou falar um pouquinho das 3 soluções que a gente tem hoje, né, para estações operando entre 3.700 e 3.720 MHz, a gente faz o seguinte:
a gente coloca um filtro, passa a faixa entre 3.700 e 4.200, tá? E instala também um LNB com uma filtragem, vamos chamar assim, uma filtragem melhorada, né? Uma filtragem interna, entre 3.700 e 4.200. Tá? Para as estações operando entre 3.720 e 3.800, a gente tem uma outra solução. Ela, conceitualmente, ela é parecida com a primeira, só que muda a faixa de operação. Então, a gente coloca um filtro, né? Passa a faixa entre 3.720 e 4.200 e instala um LNB com filtragem interna também em 3.720. Tá? E para as estações, né, que operam entre 3.800 e 4.200, a gente instala somente um filtro entre 3.800 e 4.200. Então, vamos dizer, uma receitinha de bolo que a gente tem. O que é o nosso, entre aspas, calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, da EF no nosso dia a dia? É o cadastro. Muitas vezes está cadastrado na Anatel uma determinada frequência e, na prática, essa frequência já foi mudada e está usando outro. Isso dá um probleminha no nosso planejamento, na nossa logística de filtros, né? Então, hoje, a gente tem essa receita, né? Essa receita foi muito discutida, feito teste, a gente ainda continuamos fazendo teste, e é isso que a gente hoje instala, já instalamos em todas as FS de Brasília, estamos terminando até sexta-feira, se tudo correr bem, vamos terminar João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Tá? Deixa eu passar o slide aqui. Falar um pouquinho sobre Brasília, né? O que a gente encontrou em Brasília, né? Em Brasília, a gente se preparou para fazer 110 estações terrenas, né? Na visita a campo, né? Muitas vezes tem parque de antenas, a gente verificou que a gente tinha 10 estações não cadastradas, né? Conversamos com a Anatel e o GT, né? Levou a proposta para o GAISP, onde foi aprovada, da gente mudar a data de cadastramento até 30/6 e, com isso, colocar essas 10 estações que estavam não cadastradas, né? Então, realizamos toda a desocupação, 100% das estações terrenas que estavam na banda C estendida, nós fizemos a migração e mitigamos 100% das estações. Tá? Todas as estações de Brasília foram colocados filtros. Ok? O que a gente constatou em campo, tá? E aí foi muito importante essa experiência de campo de Brasília, que a gente conseguiu mudar alguns cenários e conseguimos levar esses cenários novos para o GT de desocupação / mitigação e conseguimos ter essa aprovação no GAISP. Por exemplo, falei já das estações não cadastradas, né? Que a gente conseguiu mudar a data de cadastramento até o dia 30/6, o GAISP aprovou, essas estações foram contempladas com os filtros, né? Uma coisa que a gente se deparou em campo, né? 30 estações, a gente pode arredondar aí, 30% das estações, elas não tinham LNBs, elas tinham LNBFs, né? E com isso a gente não conseguia acoplar o nosso filtro, né? Por causa da interface CPR, né? Então, a gente também teve a aprovação do GAISP de, em casos que a gente encontrasse o LNBF, né, fazer a troca do LNBF por um LNB. E aí, com isso, a gente coloca um alimentador novo na antena, coloca o filtro, né, e coloca o LNB novo. Uma outra coisa que a gente encontrou em campo, que a gente já corrigiu essa situação, quando a gente acessava o cadastro da Anatel, a gente não via dupla polarização. A gente só via que era uma única polarização. Então, a gente já acertou isso agora, a gente já recebe a base mostrando todas as polarizações que a antena tem. Então, a gente verificou que muitas estações tinham dupla polarização. E qual é o problema disso? O problema é que eu não estava preparado para aquela quantidade de filtros. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de logística, de levar mais filtros para Brasília para fazer a instalação. Como vocês sabem, os filtros não são produzidos no Brasil, né? A gente tem 2 fornecedores, um vem da China, outro vem da Coreia. Toda essa questão aí de logística no mundo, lockdown na China, problema de transporte, então tudo isso impacta a nossa implantação.
Tá? Então, quando a gente chegou em campo e viu, tem muita antena com dupla polarização, a gente ficou assim com receio de faltar filtros, mas para Brasília deu, a gente realimentou o nosso sistema, fizemos uma nova compra baseado, vamos chamar assim, nesse aprendizado de Brasília, né? Como eu falei, né, a gente teve um número maior de filtros por antena, então tem essa tabelinha aí abaixo, né, para você ter ideia, filtros menores que 3.800, né, que a gente usa, são os filtros de 3.720, né, a gente, para 28 estações, a gente utilizou 54 filtros, então deu uma relação de 1,93 filtros por estação. Aí o que a gente fez? A gente realimentou, né, toda a nossa logística, comprar mais filtros, enviar mais filtros para as próximas cidades. Então, esse aprendizado Brasília foi muito importante, eu acho interessante a palavra que a Annelise usou, piloto, né, e fez a gente, além de verificar, vamos assim, na prática, né, que as soluções, né, atenderam, né, também foi muito importante para a gente ver a nossa parte logística de quantidade de filtros que a gente precisava. Tá? Então, como eu falei, né, a gente fez toda a mitigação em Brasília e teve uma ideia muito interessante, que foi fazer testes em conjunto com as operadoras de rede móvel, tá? As operadoras de 5G e a radiodifusão. Então, a ABERT participou, a Abratel participou, as filiadas da ABERT e da Abratel participaram desses testes. Basicamente, né, o que foram esses testes? Né? Falando assim, no modo bem simples e direto. As operadoras 5G colocaram um sinal no ar, tá? Primeiro colocaram um sinal em volta de um provedor de TV a cabo, que no caso foi a NET, que tinha um redente com várias antenas. Fizemos o teste ao redor da NET, depois fizemos mais 2 dias de teste com a NET e toda a radiodifusão, tá? Se não me falha a memória, no último dia, além do teste de colocar o sinal do 5G no ar, a gente tinha pessoas, né? Tinham engenheiros e técnicos fazendo downloads, né, de 5G. Não sei se vocês já viram as imagens, pode baixar até 1 GB ao lado da antena, tá? Para ter um carregamento, assim, vamos chamar, mais próximo da vida real, né? Porque quando você coloca o sinal do 5G no ar sem cliente nenhum, é uma situação. Quando você coloca com os clientes, né, baixando vídeos, né, fazendo downloads, então a gente simulou com esses técnicos e engenheiros ao lado das antenas, fazendo os testes, download, tá? E no decorrer desse teste, né, é um teste que a gente vai até repetir amanhã, no decorrer desses testes, a gente percebeu que na solução para filtros, para mitigação com estações que operavam acima de 3.800, né, e que eram estações onde eu só colocava o filtro, a gente tinha saturação do LNB antigo que estava lá. Então, a gente tomou a decisão na hora de fazer essa troca, colocar um LNB novo que a gente estava, e aí o LNB novo não saturou, vamos chamar assim, a estação FSS continuou funcionando normal. Então, em Brasília, nós trocamos o LNB antigo por um LNB novo, né? Só vou voltar aqui um slide, né? Só para vocês olhar, 3 slides. Se você olhar, né, nesse item das estações, o item 3, né, as estações operando em 3.800 e 4.200, na solução ela não contém a colocação de um LNB. Só que como a gente enfrentou esse problema no campo, a gente tomou a decisão de instalar o LNB e amanhã a gente vai estar fazendo um teste para entender o que aconteceu e, se precisar, né, a gente faz, né, novamente uma aprovação no GT, leva para o GAISP um possível quarto cenário, né, que seria a instalação dos LNBs, mesmo quando fosse uma estação de 3.800. Tá? Um outro dado muito importante em Brasília, né, que a gente vai... Só voltando aqui, o teste, tá? A ideia é a gente repetir para todas as capitais, tá? Fazer esse teste junto com a radiodifusão, né, para todo mundo ter a confiança, né, de que o sistema está funcionando, que os filtros estão funcionando, né?
E aí, em paralelo a isso, né, a gente criou uma sala de guerra, né, que a gente brinca aqui que a sala de guerra virou sala de paz, né, porque a gente não teve nenhum tipo de reclamação de interferência em Brasília. Tá? No primeiro dia de operação da sala de guerra, nós tivemos 4 reclamações. Né? Dessas 4 reclamações, nenhuma foi com relação ao filtro instalado. Basicamente, eram 3 estações que não estavam cadastradas, né? E nem cadastraram até o dia 30/6, então elas não receberam os filtros. E uma estação ela estava cadastrada, mas teve uma confusão no cadastro dela, que quando a gente percebeu que realmente ela estava cadastrada, a gente foi lá, colocou o filtro e resolveu o problema da interferência. Então, o que eu gosto de falar, e a gente repete isso como um mantra, é todas as estações que tiveram filtros e LNBs instalados pela EAF, nenhuma estação em Brasília teve interferência. Então, é um norte, né, de que a solução técnica foi muito adequada, né? Como eu falei, a gente vai fazer mais um teste agora para ver, né, essa parte dos LNBs, vamos dizer assim, que são os LNBs legados, né, que já estavam na estação, né? Então, eu diria assim para vocês que foi um sucesso Brasília, tá? Então, só falando aqui, que eu já tinha falado um pouquinho, quais são as próximas cidades, né? As próximas cidades são Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo, né? Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa a gente já está quase terminando, tá? Esse slide é um slide de uma apresentação antiga, então o percentual aí não está correto, eu peço desculpas para vocês, tá? Essas 3 cidades, né, já estão quase terminando e a gente espera em breve, né, já fazer aqueles testes de campo nessas 3 cidades. São Paulo, a gente está caminhando bem, é um desafio enorme. São Paulo é o maior número de estações terrenas que a gente tem no Brasil, São Paulo capital, né? São mais de 200 estações terrenas, né? E com todas as complexidades que tem em São Paulo, né? Para você fazer 4 estações terrenas em São Paulo, se não for muito perto, para uma mesma equipe, você não consegue. Tem todo o deslocamento, o trânsito, né? Um outro aprendizado nosso, né? Que dada a importância de São Paulo e também muita geração de conteúdo pelas estações terrenas de São Paulo, as janelas de manutenção são bem mais restritas, tá? Brasília, eu diria para você que a gente não teve problema de janela de manutenção. A hora que a EF marcava para fazer a estação terrena, a FSS podia nos atender. São Paulo é um pouco diferente, tá? Tem muita geração de conteúdo, então você tem lá na mesma antena de transmissão, tem a recepção, né? Então são janelas de manutenção mais restritas, né? Isso faz o cronograma andar um pouquinho mais devagar, tá? Mas nada, vamos chamar assim, crítico até o presente momento, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu estou deixando aqui no final aqui do slide, tem o telefone da nossa central de atendimento, tá? Se a gente é o 081 3419 5904, e tem também o e-mail da nossa central de atendimento, que é o atendimentofss@sigantenado.com.br. É isso. Muito obrigada, Parrini. Obrigada aí por compartilhar conosco essa trajetória. Vocês veem que já tem muitos aprendizados a partir desse piloto de Brasília, né? Já temos um caminho, e é muito importante e bastante, já dá um conforto para o setor, né? A forma abrangente como o assunto vem sendo tratado e vem se desdobrando em cada vez mais testes e mais aprendizados. Eu queria fazer coro ao que disse o Parrini, o que disseram, né, Parrini e Alexis. Mais um ponto, mais um alerta ao setor, algo que a gente vem repetindo, né, diuturnamente, sobre a importância do cadastramento. Então, esse é algo que não deixa de ser importante em nenhum momento, né? Então, não deixem de cadastrar suas estações, ainda que elas não tenham direito a um ressarcimento dos filtros, né? Mas é importante para o processo de convivência, né, de compartilhamento das faixas que a gente tem agora com o 5G.